Bom e abençoado dia, família de Deus. Tenho visto que o medo impera no coração de milhares de pessoas no mundo. Foi assim com a Covid, onde o medo imperou e desejaram escapar da morte e tomaram vacina para escapar da morte. Vejo isso estampado nos olhos das pessoas que não sabem o que será o amanhã. Eu lhes digo que não devíamos temer a morte. Devíamos temer aquele que cria a vida e a morte. Devíamos temer a mão do juiz de toda a humanidade. Devíamos temer errar contra ele. Às vezes tememos um bandido, mas não tememos a justiça. Precisamos entender que o nosso foco precisa de uma conversão de 360 graus. Se os apóstolos tivessem medo da morte a tal ponto de renunciar à sua fé, talvez hoje eu não estaria dizendo nada a vocês. E nem ninguém que ousa dizer alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Porque cada vez mais, nos tempos que vêm, falar de Deus é ousadia. Porque ouvidos não querem ouvir. E vidas não querem estar diante de Deus cumprindo as suas ordenanças. E o que Deus pede? Que seja bom, que seja reto, que seja digno, que seja honesto. Que não maltrate o seu corpo com vícios. O que Deus pede é bom, mas o homem é mau. Ama estar no pecado. E então teme a morte, porque sabe que a morte virá. E não sabe o que virá depois da morte, principalmente porque não obedece a Deus. Assim, o seu dinheiro não o livrará de Deus, a sua fama não o livrará de Deus, o seu poder não o livrará de Deus. Você sabe que Deus existe. Você sabe que a sua justiça te alcançará. Então você teme a morte. Mas eu, como muitos que são como eu, que temem a Deus, não tememos a morte. E a palavra diz que realmente não devemos temer a morte. Vamos ler? Está aqui em Isaías 26 e versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isso quer dizer o quê? Não há morte. A morte é um breve estado de sono, em que nós estaremos até que venha o juízo de Deus. Nós, que fomos antes da vinda de Jesus. Então, você que teme a morte, não tema. Tema Deus. Porque com Deus não existe morte. Sem Deus, você já está morto. Morto espiritualmente. Morto. Porque os anjos que pecaram contra Deus morreram no dia que rejeitaram obedecer a Deus e obedeceram ao diabo. Deixaram de ser anjos, morreram como anjos, não vão existir mais como anjos. Se tornaram demônios. Que tristeza. O que você quer se tornar? O que você pode se tornar? Um demônio? Pensa na sua eternidade. Pensa que a morte não pode te levar por muito tempo. Porque nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. E você pertence a Deus, quer queira, quer não. Então, Deus não te fez
para viver um tempo e acabar. Deus te fez para ser eterno. Se você observar o tempo que viveram Adão e seus descendentes, verá que ninguém viveu menos de 600, 700, 800 anos. Matusalém viveu 965 anos, quase 1000 anos. Filho de Enoque. Então, você entende que o pecado entrou e a morte, está escrito na Bíblia, veio a acontecer como salário do pecado. E Deus limitou o homem a viver 120 anos, o máximo. Então, amado, nessa terra, sim, nós temos um tempo de vida. Mas a sua vida não acaba na sua morte. Porque você irá para um lugar de descanso, quando você tem Deus, e acordará do seu sono para viver uma eternidade com o Senhor. Então não tema a morte. A morte não existe. A morte é espiritual antes de ser física. Aqueles que morrem espiritualmente para Deus estão mortos eternamente, ainda que vivos. São como zumbis mortos-vivos. Você não quer ser um zumbi. Aceita Jesus. Viva para Deus. Não importa o que o mundo faça, quem erre, quem transgrida a lei, cada um é responsável por si mesmo. Você tema Deus. Viva segundo os preceitos divinos. Ainda que aos olhos dos outros você possa ser um tolo, você triunfará no final e viverá eternamente no gozo e na alegria da presença do Senhor. Enquanto aqueles que te chamaram de tolo, bem, não estarão lá contigo. Então lembre-se, tema a Deus sobre todas as coisas. Tema a Deus. A morte jamais. Ela não existe. Que você possa entender isso, que o Espírito Santo possa trazer luz e entendimento ao seu coração. E que você possa mudar 360 graus o seu foco, o seu objetivo. E vir para Deus com toda a força, com todo o ímpeto da sua existência. Para que no final você entenda que fez a melhor escolha em vida. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre, eternamente. Em nome de Jesus. Amém.